E hoje eu estou aqui recebendo o otorrinolaringologista, o Dr. Alexandre Colombini, que vem mostrar para você como é a cirurgia e falar um pouco sobre esse problema. O que é, na verdade, o desvio de septo, doutor? Então, o desvio de septo, ele é a deformidade, como você mesmo disse, desse ossinho que a gente tem aqui no nariz, que divide o nariz em duas cavidades. Mas muita gente tem, não? 80% da população. Então... Aí a grande questão é, quando que a gente tem que pensar em corrigir e quando não precisa fazer nada. Quer dizer, aparentemente, esteticamente, ninguém sabe se eu tenho ou se eu não tenho. Isso, algumas pessoas que têm uma laterorrhenia, né, ou seja, aquele nariz torto, já provavelmente eles têm ter. um desvio de septo acentuado, mas não significa que o nariz bonito, ele é um nariz que funciona bem, e o nariz que funciona bem, ele pode ter um prejuízo estético. Então são coisas que elas podem estar associadas, ou não. Ou não, exato. Dá para você mostrar para a gente, então, não? Doutor Alexandre Colombini, pode ir, doutor otorrinolaringologista, ele trouxe para a gente aqui um vídeo, foto, para explicar direitinho quando a cirurgia é necessária, né? Exatamente. Então, se a gente clicar na anatomia do nariz, aqui é um esquema onde a gente percebe nesse desenho, esse osso do meio do nariz, a gente consegue ver que ele tem uma sinuosidade, ele está desviado para o lado esquerdo do paciente. É mesmo? Tá? Então, isso seria um desvio de septo. Muito associado ao desvio de septo... Isso, desculpa, o que é? Um raio-x que Esse mostra? aqui é um desenho, mas seria uma tomografia, o esquema de uma tomografia. Tá. Né? Mas esse aqui é um desenho. E do lado a gente percebe aquelas duas conchas, que são os cornetos nasais, que é um problema que muitas vezes está associado ao desvio de septo. Essas conchas, elas são aumentadas e também dificultam a respiração. Aquela parte branca dentro... daquele desenhinho por fora, né? Então a gente acaba na mesma cirurgia do desvio de septo, reduzindo essas conchas nasais para deixar uma cavidade nasal mais aberta e o paciente respirar melhor. Tudo por dentro. Mas e quando a pessoa tem um nariz feio e pede assim, já que eu vou fazer isso, não dá para melhorar o aspecto? Isso, aí tem duas opções. Tá. Cada caso é um caso. Tá? E aí a gente tem duas vias de acesso para fazer essa correção estética. Tá. Existe uma rinoplastia fechada, que por dentro do nariz a gente consegue corrigir isso, ou a rinoplastia aberta, onde tem que fazer uma incisão aqui na columela, na entrada do nariz, e aí fazer a cirurgia. Mas pode ser associada ao desvio? A mesma cirurgia? A gente tem que... Com o otorrino ou com... E aí tem duas opções. Ou o otorrino faz o procedimento inteiro, a parte funcional e estética, ou em alguns casos associa o cirurgião plástico para fazer a cirurgia. Tá? Porque aí a pessoa, se já não gosta do formato do nariz, pode aproveitar, né? Sim, mas os dois Agora, como profissionais que a mãe fazem isso. percebe se o filho... Porque desde criança já dá para notar se tem ou não? Na infância a gente não costuma falar muito de desvio de septo, porque esse nariz ele ainda vai crescer. Tá, a partir de que idade, então? Isso é bem discutido na literatura. Antigamente falava muito a partir dos 15, 16 anos. Hoje em dia a gente percebe que é importante a gente corrigir o funcionamento desse nariz o mais breve possível. Então, se você pega uma criança que tem 11, 12 anos e tem um desvio ao ponto de não deixá-la respirar, é melhor a gente corrigir essa respiração e acompanhar, porque a respiração oral, ela vai alterar todo o crescimento do rosto. Então, a gente foi feito para respirar pelo nariz e não pela boca. Então, a mãe pode notar se a criança, por exemplo, dormindo, se está respirando com a boca aberta, está respirando pela boca ou não. Perfeito. Se estiver com a boca aberta, deve estar respirando Só que aí, em criança, o mais comum é a gente ter a adenoide, que é o que o povo popularmente chama de carne esponjosa, aumentada, e aí é uma outra cirurgia que a gente vai fazer nas crianças. Tá. Mas a adenoide pode se transformar nisso, não? Pode sim. O fato da criança ter uma adenoide grande vai obrigá-la a respirar pela boca. E a respiração oral vai fazer com que o céu da boca cresça para cima. E esse céu da boca crescendo para cima pode levar a um desvio de septo. Olha. Então é uma coisa que está toda interligada. Agora, no geral, doutor, antes da gente ver o filme aí, umas dúvidas. No geral, a pessoa já nasce com esse ossinho torto, que só vai aparecer lá no futuro? Não, ele pode, conforme o rosto vai crescendo, a pessoa vai desenvolvendo, ele pode ir entortando. Ah, é? Tá? Um soco pode... Isso, ou pode ser uma causa traumática. A pessoa pode ter um trauma, um acidente, um soco, alguma coisa e fazer uma fratura. Nossa, nunca brigue com ninguém, hein? Não é verdade? Porque, de repente, você nasceu com o nariz bom, bonitinho, funcionando né? direitinho, e um soco já estraga tudo. Vamos continuar, doutor? Então, vamos passar o vídeo, né? O vídeo. Então, aqui o vídeo é um esquema, em 3D, mais ou menos. A gente consegue ver o septo sinuoso. Esse vermelho que está sendo afastado é a mucosa do nariz. Então, a gente tem que afastar a mucosa para a gente poder ficar com o osso e a cartilagem livre. A gente faz a remoção dessa parte que é torta, a gente tira e depois a gente volta as estruturas para o lugar, deixando esse septo reto. Quanto tempo dura uma cirurgia? Varia muito de cada caso, em média 1 hora, 1h30 de cirurgia.
E aí, o que o paciente sente? Quanto tempo de recuperação? E o que ele sente após isso? Hoje em dia, a vantagem da cirurgia é que a gente consegue fazer a cirurgia por vídeo. Tá. Então, é uma cirurgia que a gente consegue ter um controle muito melhor da cirurgia, evitando algumas coisas que eram muito feitas no passado. No passado, eles colocavam um tampão nasal, que é uma queixa que os pacientes têm até medo de fazer a cirurgia por causa do tampão. Ficava parecendo defunto, né? Duas coisas enormes no verdade. Uns algodão aqui. Dói, é desconfortável. Hoje em dia, como a gente faz a cirurgia por vídeo, a gente consegue ter um controle do sangramento muito maior do que tinha antes. Não precisa de tampão. Então, eu, por exemplo, não coloco tampão em nenhum paciente meu. Ainda bem. Tá? E como é tudo por vídeo, a gente opera numa TV enorme. Então, tem um controle muito maior, um campo de visão muito maior do que era antes. Eu acho que também a recuperação é melhor dessa maneira, né? Hoje em dia eu peço para meus pacientes ficarem... menos invasivo. Exatamente. Como é tudo por vídeo, a incisão que eu faço na entrada do nariz por dentro tem coisa de 1 centímetro. Poxa, que eu entro com material e consigo fazer a cirurgia inteira. O paciente fica afastado do trabalho 1 semana. Tem mais coisa pra gente ver, não? De imagem aqui. Então vem pra cá. O paciente chega a ficar afastado uma semana, depois eu já consigo liberar. Não fica roxo, não fica nada. Não. Quando a gente vai associar um procedimento estético, aí a gente às vezes tem que fazer a fratura do osso do nariz, aí vai ficar roxo, vai ficar inchado e aí a gente tem um tempo de resguardo um pouquinho maior. Uma curiosidade, como que se faz a fratura quando vai fazer uma cirurgia plástica? Com martelinho. Mas inclusive até na parte do septo, o septo ele é formado por osso e cartilagem. Então, às vezes o desvio está só na cartilagem, às vezes o desvio está só no osso e às vezes o desvio pega as duas partes. Então, dependendo onde está, na própria septoplastia, a gente também precisa usar o martelinho com escopro para remover aquela porção óssea que está torta. Às vezes só a tesourinha não tem força suficiente. Anestesia, doutor? Então, na grande maioria dos casos, a anestesia é geral. Tá. O paciente dorme. Fica tranquilo. É mais tranquilo, é mais confortável para o paciente. Dá para ser realizado com anestesia local e sedação. Tá. Não tem uma vantagem uma técnica sobre a outra. Tá. Então, buscando sempre um melhor conforto para o paciente, maior controle da situação dele durante a cirurgia, a anestesia geral é mais indicada. Eu queria saber do pós-operatório. Já não tem o tampão, já é um alívio, né? Que você disse e assusta mesmo as pessoas. É o principal trauma dos pacientes. Isso, né? Que coisa, né? Eles Acho que ficou aquela marca. Colocam no Google, a principal reclamação é o tampão. Então, o fato de a gente fazer uma cirurgia por vídeo e ter um controle muito melhor já permite a gente não usar o tampão. Graças a Deus a medicina evolui a todo momento, né? Agora eu queria saber no pós-operatório o que os pacientes te relatam, doutor, porque respirar corretamente deve ser um alívio muito grande, né? A principal resposta que a gente tem é, doutor, eu nunca respirei na minha vida. Olha. Começa a dormir bem, acorda bem, melhora no trabalho, melhora na escola, vai fazer uma atividade física, um esporte, melhora o desempenho. Porque oxigena tudo, né? A respiração. O que acontece muitas vezes, o paciente ele chega pra gente, 30 anos de idade, tem um desvio de septo grande. Só que ele tem esse desvio há 20, 25 anos. Ele nunca respirou bem a vida inteira. Então, quando a gente corrige esse problema, ele percebe o quanto que ele deixou de respirar e o quanto que isso impactava na vida dele. Sem falar que alguns desvios de septo podem causar sinusite, podem causar dor de cabeça. Então, a gente consegue melhorar não só a função respiratória desse nariz, como doenças que podem estar associadas a ele. Uma pessoa que por um motivo ou outro já teve alguma, infecção de ouvido, foi no médico, né? E o médico examinou, porque tem uns que hoje em dia não examinam, sabe? Só pede exame, depois, né? Dá uma olhadinha assim, faz lá os exames e volta aqui. Então tem que escolher um bom médico também, né? O médico tem que colocar a mão. Eu também acho, viu? E eu acho que toda pessoa é assim. Eu fico indignada quando vou num médico, nem me olha, não coloca a mão em nada e fala, faz tais exames, eu já não volto nisso daí, não. Agora, doutor, se eu já fiz algum exame na vida, essa pessoa, esse otorrino, se eu já fiz um otorrino, ele viu se a pessoa tem ou não? Porque a pessoa, então, pode estar respirando mal e nem sabe que tem isso. Exatamente. Nem sabe o que é respirar direito. Para a gente avaliar o nariz, a gente tem que olhar. Então tem que ir desde o examezinho que coloca a lanterninha com o espéculo no nariz. Então se você já fez isso alguma vez, esse médico já deve ter visto. Alguns desvios eles são mais posteriores, porque o nosso nariz ele não é só isso aqui. Nosso nariz ele vem até aqui atrás. Tá? Então às vezes a gente precisa entrar com endoscópio ou pedir uma tomografia. Então é melhor fazer um exame para saber. Às vezes a gente precisa associar um exame, até para o planejamento cirúrgico, sem dúvida nenhuma, fazer uma tomografia. Não, sim, eu sei, mas, por exemplo, sei lá se estou respirando direito ou não, tenho que ir num otorrino e falar, eu quero saber como está o meu nariz. Ou passar, não só o nariz, já pegando o teu gancho. Já pega tudo. A pessoa nunca foi no otorrino, será que estou escutando bem? Será que eu tenho cera? Como está minha garganta? Fazer um exame de rotina, igual você vai num clínico, num cardiologista, num ginecologista. Passa uma vez por ano num otorrino, ou nos outros especialistas também, para fazer um check-up.
E no check-up você pode descobrir alguma coisa que tem ou não, ou só faz a rotina de prevenção. Melhor, né? Sem se não dúvida tiver nenhuma. nada, mas se tiver alguma coisa, tá sofrendo à toa, então. Porque a medicina está tão E aí adiantada. a gente vai avaliar se precisa ou não alguma... A cirurgia é simples e o pós-operatório também. Fica afastado das atividades quanto tempo? Atividades de trabalho, 1 semana. Atividade física, esporte, academia, treino. Aí eu sou um pouquinho mais chato, eu seguro meus pacientes 1 mês. Tá certo. Essa região da cabeça e pescoço é uma região muito vascularizada. O sangue vem direto do coração e da carótida, então é um sistema que tem muita pressão. Então, enquanto tudo não estiver muito bem cicatrizado, a gente corre o risco de ter algum sangramento no pós-operatório. Então, até o seu otorrino, o seu cirurgião te liberar para fazer atividade física, você está proibido. Em média, 1 mês. Às vezes com 3 semanas, um pouquinho mais. Mas também, quando for fazer, vai sentir uma diferença enorme, né? Vai mudar a vida da pessoa. Vai mudar a vida. Eu quero, Maiara, que o doutor volte para a gente falar só sobre sinusite, tá? Porque a sinusite ataca grande parte da população brasileira. E é uma das coisas como coluna... Não sei se estou falando besteira, porque eu não sou médica, né, doutor? Só me corrige. Mas como a coluna, por exemplo, ela dá dor reflexo em tudo. Você está com dor na perna, vai descobrir a da coluna. Você tem dor de cabeça, vai descobrir a da coluna. E a sinusite também, né? A sinusite, ela causa um impacto muito grande na vida das pessoas. Às vezes uma dor de cabeça que você não sabe o que é, toma remédio. E a sinusite? Falta no trabalho. Isso. Baixo desempenho. E mata. Né? Alguns casos de sinusite podem evoluir até para meningite e evoluir com óbito, sim. Com óbito mesmo. Então tem que cuidar dessa sinusite também, vai ser o nosso próximo assunto aqui no programa, tá bom? Eu queria agradecer a sua presença, participação. Eu conversei aqui com o doutor Alexandre Colombini, otorrinolaringologista, sobre septo nasal, tá? Um beijo. Obrigada por ter vindo, tá bom?